Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins. Vamos fazer agora um treinamento sobre o MLP, novidade aqui do Trader Gráfico. Na verdade é um manipulador de lógicas puláveis, tá? O MLP é um manipulador de lógicas puláveis. A gente tem um manual escrito do MLP no link http://mlp.center. Tá? Então é um link bem fácil de usar, mlp.center, só isso. Vocês acessam, tá um link aí no vídeo, dá para ver. E aqui eu vou fazer o treinamento em vídeo, né, para explicar melhor como é que fica, porque o treinamento escrito realmente é bem grande, uma ferramenta bem vasta de ser utilizada. Né? É importante dizer também que o MLP tem o objetivo de ser um filtro estatístico. Tá? Então a gente tem aqui vocês estão vendo aqui o meu gráfico de 30 minutos, né, do mini contrato de Bovespa Futuro, tá? A gente tem os estudos que a gente está acostumado, né, que ficam aqui embaixo, são os estudos matemáticos ou comportamentais. Comportamentais é quando a gente usa padrões para dar sinal, né? Por exemplo, às 9h30 eu dou um sinal, independente de ter uma média, um desvio, alguma coisa assim, você vai por horário e tal. Então a gente tem esses estudos aqui comportamentais ou matemáticos. E esses estudos, eles não fogem da estatística, né? Então, quando você pega um governo tentando distribuir água, né, que é um assunto que está na cabeça de todo mundo agora, para uma população, o que eles fazem? Eles fazem séries estatísticas para prever a demanda, né? Para prever quanto de água vai precisar no ano que vem, por exemplo. Tá? Eles fazem séries estatísticas do tempo, das chuvas, para prever quando chove mais, quando chove menos, se der um problema assim, se chover menos agora, o que tem que fazer, se chover mais agora, o que tem que fazer, entendeu? Então, a gente está sempre lidando com a previsão do futuro, que não é você enxergar o futuro, tá? Você tentar prever estatisticamente o futuro é uma coisa que a humanidade faz normalmente, desde muitas centenas de anos, e que na bolsa parece que quando a gente fala de fazer uma previsão estatística, você vai furar o seu setup, parece que você está falando uma coisa do outro mundo. Né? Então, por isso que eu criei essa ferramenta, o MLP, para a gente enxergar padrões estatísticos que ocorrem dentro de qualquer tipo de operação, seja até na sua operação manual, se você tiver histórico dela, dá para a gente prever qual o dia que você está mais propenso a fazer besteira na mão, tá? Ou qual operação, ou qual hora do dia você está mais propenso a fazer besteira na mão. Nada mais é do que você juntar todos os dados que você tem sobre alguma coisa, no caso, sobre as nossas operações, e para cada estudo, para cada tipo de setup que você tem, fazer um filtro, seja por stop gain, stop loss, ajuste negativo de entrada, stop financeiro, seja por dia do mês, dia da semana, hora do dia, minuto do dia, seja por qual motivo for, tá? Operação do mês, sequências de lucros, sequências de prejuízos, tem tudo isso que a gente pode analisar e que é muita coisa para você analisar jogando os dados no Excel. Tá? Então, na prática, você precisa de uma ferramenta que junte tudo isso, que seja dedicada ao mercado, e foi isso que a gente criou no MLP. Então, vou pegar, por exemplo, aqui o gráfico de 30 minutos, que é um gráfico fácil da gente trabalhar, onde eu coloquei aqui o Super Day Trade de opções. Tá? Então, a gente tem aqui os estudos super sinais, certo? E dentro dos super sinais, a gente tem a categoria Pro, que são vários dos que estão robotizados hoje dentro do Trader Gráfico Pro, aqueles robôs prontos que tem lá no unibroker.com.br, tem uma parte lá de calibração, que tem vários robôs prontos explicando, né, quais são os robôs prontos. A gente tem eles aqui dentro do menu análise, tá? Então tem os robôs de compra, tem os robôs de venda, né? O Super Day Trade de opções está aqui, SDTO, inclusive é esse que está aberto aqui já, mas eu vou abrir de novo. Quando a gente abre, ele vem com fundo preto. Vou mudar aqui o fundo branco para ficar mais fácil da gente ver aqui na aula. Então aparece aqui o Super Day Trade lá embaixo, tá? Vou voltar mais para trás para a gente ver os sinais que ele mostrou. Então ele tem sinal de compra e de venda, mas esse robô aqui está configurado para venda. Tá? A gente tem aqui algumas entradas que a gente pode ver que são entradas filtradas. Tá vendo? Tem uma entrada filtrada aqui, tem uma entrada filtrada aqui atrás. Tem saídas com stop loss, tem saídas com stop gain. Deixa eu pegar aqui, saídas com stop gain. Tem saídas normais, tá? E aqui em cima a gente pode ver umas letrinhas vermelhas, onde está escrito os filtros que a gente está usando. Então ele está encerrando o day trade às 17 horas.
tá? Tudo isso aqui é configurável, não depende do estudo, né? O estudo vai dar os sinais dele lá, independente de ser day trade ou não, mas a gente está forçando no robô day trade às 17 horas, excluindo às 15h00, então a gente está na barra de 30 minutos aqui, ó. Então a gente tem duas barras por hora, né? Tem das 15 horas, das 15h30, das 16 horas, das 16h30, das 17 assim por diante. Então aqui a barra das 15 horas, que vai das 15 até as 15h30, está sendo excluída, não dá operação. E as 9 horas e as 16 horas também estão sendo excluídas. Tá? Então as barras 16, 16h30 não dá operação, 9, 9h30 também não dá operação. Como que nós chegamos nessa configuração de filtro? Tá? É isso que eu pretendo usar como exemplo para demonstrar como funciona o MLP. A gente vem aqui no menu Estratégias e Robô, a gente tem várias coisas interessantes que vocês já conhecem. Tá? Uma delas é o procurar e calibrar. Então, por que serve o procurar e calibrar? O calibrar serve para eu testar o estudo aqui, ó, Super Day Trade Opções 9 e 5. Então, são dois parâmetros que tem dentro do estudo. Se você pegar uma média móvel, por exemplo, vai ser a média móvel de 12 períodos, né? MME ou MMS, né? Exponencial ou simples de 12 períodos. O parâmetro vai ser o 12, tá? O Super Day Trade, o parâmetro são o 9 e o 5. São baseados também em médias. E a gente tem, por exemplo, no MACD, o 12, 26, 9, que são duas médias exponenciais e uma média da diferença das médias. Então, esses parâmetros aqui são parâmetros que a gente, matemáticos, que a gente vai testar no procurar e calibrar, uma função antiga do Trader Gráfica de 2010, faz bastante tempo que isso existe, tá? Só vou mostrar para vocês mais ou menos como é que funciona rapidinho. A gente tem uma lista aqui dos contratos do ano de 2014, né? Na verdade, a gente tem, dentro do Trader Gráfico, listas prontas de contratos. Então, tem uma lista completa aqui, que é automática, o BMF Win. Eu peguei, apaguei um pedaço dessa lista aqui, certo? E salvei como o Win parcial, que foi o de 2014, tá? Para a gente testar. Dentro dessa configuração, você clica no procurar e calibrar, o que o gráfico vai fazer? Ele vai testar o Super Day Trade de opções em todos esses contratos aqui. Como eu estou no gráfico de 30 minutos, deixa eu puxar para cá, o gráfico de 30 minutos, ele vai testar tudo isso aqui para o gráfico de 30 minutos. Tá? Se eu colocar um ponto 6 aqui, por exemplo, eu faço com que essa linha aqui teste o WinG14 de 6 minutos. Então eu posso colocar cada um com um valor, eu posso repetir linha com vários minutos diferentes, eu posso testar o WinG14 para o 6, para o 8, para o 10, para o 20, para o 30, tudo de uma vez só. Tá? Que facilita bastante aqui a gente juntar os dados, né? Que a gente pode testar tudo junto. Então, como é que a gente faz essa calibração? Vou fazer uma de teste aqui, porque isso aqui vem antes do MLP, tá? A gente vem aqui no Relate Robô, a gente tem vários filtros aqui do lado. Esses filtros já vêm com o robô, porque eu abri o robô pronto. Eu vou dar um botão direito aqui e vou limpar tudo. Se eu quiser, eu posso entrar em um por um, dar um botão direito e limpar um por um. Tá? Eu limpei só o hora. Mas se eu fizer por aqui, limpar tudo, ele limpa todos de uma vez só com um clique, que é bem mais fácil. Daqui a pouco vai sumir esses negocinhos vermelhos daqui. Foi porque eu tirei, né? Vamos clicar aqui em ver no gráfico. Ó, sumiu lá aqueles negócios vermelhos e mostrou aqui o resultado de 785 pontos, tá? Na série Z14, que é a série que eu estou vendo aqui. Voltando aqui para a minha lista, eu vou testar então da ZVQ MJG, todas as de 2014 até a data de hoje, certo? A gente vai vir aqui então agora na parâmetros para ver o que tem. Ó, eu estou com um stop gain de 755 e um stop loss de 295. Isso aqui tudo já veio incorporado com o estudo lá do teste. E tem um stop em barras também de 11 barras. Eu vou desligar o stop, tá? Desliga todos os stops aqui. E o day trade às 17 horas eu vou manter, pela característica do estudo ser de meia hora, ele fecha às 17 horas. Vamos tirar o relatório de novo da série Z? 495 pontos. Então a gente já vê que está diminuindo aí o ganho dele tirando os filtros, né? Agora vamos testar esses parâmetros 9 e 5, tá? Primeiro passo. Depois que a gente testar esses parâmetros, a gente vai pegar o resultado do estudo e vai jogar no MLP. Aí para quê? Tendo um gráfico e tendo um estudo com parâmetro definido, tá? Que era o que a gente fazia até a aparição do MLP,
Agora eu vou jogar os resultados dessa calibração, que vai ser a melhor, tá? Eu não quero uma calibração porcaria, eu quero pegar a melhor calibração possível, dentro do melhor gráfico possível, e dessa calibração ninja, eu vou jogar no MLP para tirar as operações com viés negativo, com viés estatístico negativo. Tá? E o MLP funciona sem fórmulas matemáticas, ele é intuitivo. Né? Tirando e colocando coisa lá, você vai movendo para lá e para cá as coisas e você vai melhorar a performance do estudo. Então eu vou clicar aqui no procurar e calibrar, ele pede para eu ativar o flag buscar de histórico máximo, eu vou ativar para pegar todo o histórico. Se bem que no gráfico de 30 minutos nem precisaria, porque ele já mostra todo o histórico por padrão. Vamos testar agora. Eu vou testar rápido para a gente não demorar muito. Tá? Vou testar aqui do 8 até o 10. E vou testar do 4 até o 6. Então a gente está usando o 9 e o 5 lá. Eu vou testar do 8 ao 10, do 4 ao 6. Só para a gente ver como é que funciona a calibração. Então ele vai fazer 54 testes. Está demorando 2 segundos cada teste. Vai ficar 1 minuto e 25 aqui fazendo os testes todos. O que eu estou fazendo aqui agora é, como está escrito aqui em cima, ó, uma calibração de estudo. Tá? Eu tirei os filtros e eu estou fazendo uma calibração do estudo para ver qual que é o parâmetro do estudo que vai ser melhor utilizado. Depois que eu fizer essa calibração, eu vou ter o melhor estudo e aí sim eu vou abrir o MLP para identificar quais seriam os melhores vieses dentro desse resultado que for encontrado. Muito bem, agora já chegando ao final da calibração. Vamos voltar para o gráfico, procura concluída. Tá? E aí ele vai me mostrar aqui o resultado da calibração. Olha a 9.5 aqui em cima. Tá? 9.5 foi a melhor calibração, o melhor resultado da calibração. Tá? O que o trader gráfico está mostrando aqui nessa lista? Né? Ele mostra duas coisas. Os totais por parâmetro, né? E os individuais também. Então a gente tem aqui um 8.4, por exemplo. O INV14 8.4 ganhou sozinho 4.125 pontos. E a gente tem que todos os contratos no 8.4 ganharam 6.500. Então os outros 8.4 não estão lá essas coisas. Certo? Tem um outro 8.4 aqui que ganhou 210. E o resto deve estar lá embaixo para o negativo. Né? Tem mais um 8.4 no negativo, os outros ganhando um pouquinho aqui no meio. O 9.5 aparece aqui em cima como o melhor resultado do geral, né? Do compilado dos contratos, os totais. Certo? Então a gente está mesmo no melhor resultado, certo? 9.5, esse daqui vamos manter. E agora lembra que eu estou sem nenhum filtro, só estou fazendo day trade às 17 horas. E o fato de fazer day trade é justamente por uma questão de margem na corretora, né? É muito mais barato você fazer day trade, a margem é muito menor, os caras cobram R$150 de margem para cada mini contrato, contra R$2.000 para você fazer posição de um dia para o outro, então a gente força o day trade para poder operar com mais contrato. Vamos agora abrir o MLP, então, vou voltar aqui na tela de estratégia, vou vir aqui no Relate e Robô de relatórios, tem um flag aqui embaixo chamado MLP, manipulador de lógicas puláveis, essa função é exclusiva da versão DMA, então sem a versão DMA esse flagzinho não aparece aqui. Tá? Você clicando no MLP, você vai receber uma sugestão aqui de códigos para testar. No caso, todos os códigos que o trader gráfico tem de histórico, desde 2010. Tá? Desde o J10 de histórico vão aparecer aqui dentro. Você pode, com o botão direito, desmarcar todos e escolher só os códigos que você quiser testar, por exemplo. Não é recomendável fazer intercalado. Né? É recomendável que você teste sequências. Ah, eu não quero testar tudo que vai demorar. Tudo bem, testa os últimos. Então, ou testa todos de 2013. Né? Testar tipo o Z, o J e o Q, assim, ó, não é recomendável. Certo? Mas sempre tem um motivo que a gente está procurando alguma informação. Normalmente, quando você chega nesse estágio mais avançado, que você está procurando alguma informação em séries Qs ou em séries Vs, aí o cara vai lá e marca só as séries Vs de todos os anos. Então, tem um motivo por trás disso. Mas, normalmente, a gente marca tudo mesmo para ver como é que se comporta aqui o MLP com tudo ligado. Tá bom? Então, eu vou fazer isso agora. Eu vou jogar todo esse resultado aqui. Lembra que eu testei só 2014 primeiro para testar o 9.5, mas agora eu vou testar tudo. Ele não vai mais testar
os parâmetros, ele só vai testar o gráfico de 30 minutos e vai testar já travado no 9.5 todos os resultados e vai me mostrar um monte de informação sobre isso, certo? Eu vou clicar aqui no procurar, tanto faz ser nesse procurar ou no procurar aqui embaixo. Tá vendo que ele muda de cor aqui embaixo, fica vermelho, que o MLP está tomando conta dele. Vou clicar. Agora ele vai me aparecer aquela mesma tela de antes, só que agora é diferente a tela, né? Ele não está mais calibrando o estudo, agora ele está fazendo só os testes dos papéis, ele está pegando o histórico dos papéis, tá? Para jogar para mim para a tela do MLP. Muito bem, chegando agora já no final da calibração, faltam só 2 contratos. A gente pode ver aqui o WinV14 e o WinZ14, que é o último até o dia que a gente está fazendo esse treinamento. E agora ele vai abrir a tela do MLP. Pronto, muito bem. Então apresento a vocês a tela do MLP, tá? O que é o MLP? Como eu falei no comecinho do vídeo, ele é um tratador estatístico, tá? Eu tentei fazer esse tratador estatístico de uma forma intuitiva, né? Sem ter que ficar lidando com fórmulas, né? E com planilha, com nada muito complexo. Então a gente tem aqui em cima um cabeçalho que mostra para a gente as informações relevantes do trade. Então a gente tem aqui stop gain, stop loss, ajuste negativo e um simulador de corretagem slippage. A gente tem o gain ajustado e o loss ajustado, são funções que funcionam para o top head, ele em breve vai funcionar para os robôs do Pro também. Seria controlar um stop gain a partir do ajuste negativo e não a partir do sinal do estudo. Nesse caso, o stop gain ajustado tem que ser menor do que o stop gain normal, mas o stop gain normal pode servir para cancelar uma ordem micada, enquanto o stop gain ajustado só entra em ação depois da real execução de uma ordem. Isso aqui é uma discussão para uma outra videoaula, tá? Aqui a gente tem os percentuais estatísticos de acerto gerais. Então a gente tem total de lucros e perdas, né? Está sendo mostrado aqui nos totais. Temos 51% de lucros, 48% de perdas e 1% de empates. Podemos ver os lucros e empates, podemos ver as perdas e empates. Se eu clicar aqui nesse flag, eu atualizo a minha tela para ver só os lucros da série. Aí a gente tem um gráfico aqui só de lucros. Se eu clicar na perdas, pelo outro lado eu tenho só as perdas da série, porque eu tenho um gráfico só de perdas. Tá? E se eu voltar aqui no lucros e perdas, eu volto a ver todo mundo. Certo? Aqui desse lado a gente tem a operação vendido, do WinZ14 até o dia 14 do 11, que é o último dia que teve sinal nessa lógica, é importante dizer isso. O último dia do gráfico aqui, no caso, foi o dia 21 do 11, né, uma sexta-feira, mas o último sinal do Super Day Trade de opções para o mini contrato foi no dia 14 do 11, por isso que ele mostra com operações até o dia 14 do 11. Comprado e vendido no mesmo estudo. Né? Para quem está achando estranho o Super Day Trade de opções, ele está adaptado para operar também em contrato futuro. Né? A lógica original era só para operar em opções de compra e venda da Petro e da Vale, e eu adaptei ele para operar no contrato de Ibovespa futuro. Corretagem está zero lá na telinha do gráfico, e eu recomendo que deixe zero lá mesmo na telinha do gráfico. A gente testa a corretagem aqui dentro do MLP, tá? Buscar histórico máximo sim, isso é importante. Ele sempre marca o sim, o MLP não deixa você fazer isso sem o sim. Day trade também sim, às 17 horas. Tá? E aqui algumas outras informações estatísticas que vão ser somadas às estatísticas gerais para dar a probabilidade da próxima operação de acerto ou de perda. Lembra que a gente está vendo o estudo sem filtro nenhum. Tá? Então o estudo sem filtro nenhum está ganhando 24 mil pontos aí desde 2010. 2012 foi um ano ruim, mas 2010, 2011, 2013 e 2014, inclusive esse ano, estão sendo anos bons para ele. Mas a ideia é que a gente possa melhorar isso excluindo operações ruins do histórico. Tá? Então, o que a gente pode ver aqui? Vou falar desses percentuais. Tá? O que a gente pode ver aqui de novidade que é importante entender quando você vai falar de MLP? Uma chama pula antes e a outra chama pula depois. O que são o pula antes e o pula depois? A gente tem uma tabelinha aqui do pula antes, tá? Essa tabelinha aqui no meio chama pula antes. E tem uma tabelinha aqui no final que chama pula depois, tá? Essas tabelinhas que vocês estão vendo aqui, elas separam filtro por filtro quanto que cada tipo de operação está ganhando ou perdendo.
Então, essa aqui do meio, por exemplo, que é a hora do dia. 09, das 9 até as 9h59, às 9 horas do dia. Todas as operações que ocorrem às 9 horas do dia. Somatória de pontos de todos os anos para as 9 horas da manhã, menos 3.315 pontos. Tá? Então, ela perde 3.315 pontos e a média, obviamente, de menos 63,8 pontos por trade, com 52 trades nesses 5 anos de operação. Tá? Então, a gente vai ter também uma linha para as 10, uma linha para as 11, para as 12, para as 13, para as 14 e para as 15. Tudo dentro do MLP é interdependente. Então, a gente tem esse gráfico aqui mostrando todas essas operações aqui. Se eu quiser, por exemplo, ver o resultado em pontos sem as 9 horas da manhã, que está apontando como o win, né? E a gente pode ver aqui do lado que pela horas minutos, ó, que tanto as 9 como as 9h30 dá resultado win. Se eu quiser ver sem isso daqui, eu clico nesse flagzinho que tem na frente, ele vai excluir as 9 horas do meu histórico, atualizo o meu gráfico, atualizo o meu total aqui, aumenta para 27 mil pontos. Tá? Aqui em cima a gente tem uma tabela branca de qualidade de sistema. As qualidades 1, então tem a somatória 1 aqui, ó, tá vendo? 8.440 pontos, está no 2 agora, 8.440 pontos. 8.695 pontos, 122, 71,3 pontos de média. Era antes de eu fazer algum filtro. Se eu tirar o 9 de novo daqui, vou ver o 9, vocês vão ver que aqui o 2 e o 1 vão ser igual ao valor que está aqui. 8.695 pontos. Tá? Se eu tirar o 9, a gente vai ter aqui o desvio e o SQN, que é a qualidade, medida de qualidade para o estudo, né, antes do primeiro filtro. E aqui a gente já tem as medidas de qualidade para o estudo depois de filtrado. Então o SQN de 2014 ficou igual. 2014 ele até perdeu um pouquinho, tirando as 9, perdeu 200 pontos. Mas no resto, ele teve um ganho aqui, principalmente no ano de 2012, que estava terrivelmente ruim, né? Melhorou bastante, ainda está negativo, mas economizou 2.000 pontos aí do ano de 2012, tá? O outro filtro que a gente tinha lá era o filtro das 16 horas, pode ver que está com 10 pontos de ganho só, 215 pontos. Então, vamos tirar as 16 horas também, ele atualiza de novo aqui toda a nossa tela, tá? Então, a gente está vendo com 100 às 9, 100 às 16 horas o resultado. E aqui embaixo, a gente tem o gráfico do MLP, que você dá um duplo clique, ele vai maximizar, tá? Para ficar mais fácil, você passa o mouse, ele te mostra o dia da operação que deu e a contagem de pontos que deu. Né? E aí, com os dois filtros, a gente pode explicar melhor o que é o pula antes e o pula depois. Bom, o pula antes é uma contagem de sequência de lucros e prejuízos. Tá? Então, você está vendo aqui esse menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, seriam sequências de prejuízos. Então, menos 1 é quando vem de uma sequência de lucros e dá um prejuízo. Menos 2 é que já tinha um prejuízo e dá um segundo prejuízo. Menos 3 já tinha 2 prejuízos e dá um terceiro prejuízo. E a mesma coisa aqui nos positivos. Então, 1 quer dizer que vinha de uma sequência de prejuízos e deu um lucro. Então, veio a primeira operação com lucro. O 2 seria a segunda operação com lucro seguida. 3 é a terceira operação com lucro seguida e assim vai. Tá? Ele está mostrando para a gente que no histórico teve até 6 operações seguidas de lucro e até 8 operações seguidas de prejuízo. Tá? Provavelmente foi nesse período aqui de 2011 e 2012, quando ele caiu de 17 mil pontos para 10 mil. Né? Então, a gente teve uma perda aí de 7 mil pontos, seria o drawdown do estudo, tá? Nessa configuração de filtros. E depois a gente teve até 6 lucros seguidos, que deve ter sido até nesse ano aqui, que ele está com um sprint de alta aqui bem grande. Tá? Isso acontece com a somatória das operações que vêm depois desse lucro ou desse prejuízo. Então, essa parte é a parte que confunde mais todo mundo, como é que funciona. Tá? Então, vamos supor que a gente teve uma operação, uma sequência de lucros aí, de 10 lucros, 20 lucros, 400 lucros, e teve um prejuízo. Esse prejuízo vai entrar como menos 1. Tá? Ele entra como menos 1. Então, a próxima operação que eu vou ter é uma operação que veio depois da operação menos 1. Daí, eu vou somar a próxima operação na linha do menos 1. Então, esse menos 1 aqui, alguém deve estar pensando, pô, mas se é o primeiro prejuízo, por que está positivo? Porque esse menos 1 está somando as operações que vieram depois do menos 1.
tá? Eu não sei se a próxima operação vai ser lucro ou prejuízo, então não tem como eu identificar a próxima operação aqui. Então eu sempre identifico a próxima operação pelo número da última operação. Então se a última operação for -1, a próxima operação vai ser contabilizada no -1. Assim, quando a gente chegar de novo no -1, como foi o caso aqui, a gente tomou um prejuízo na última operação, então a gente está no -1 porque estava vindo de um lucro, as operações que vêm depois de um prejuízo são positivas. Tá? São positivas na média de 70 pontos por trade. A média geral do estudo é de 55 pontos por trade. A gente tem aqui 27 mil pontos acumulados, já com os filtros, das 9 das 16 horas. Tá? 491 operações. Eram... Tá, tem que somar aqui para saber quanto que era no total, não lembro agora. Vamos zerar os filtros aqui para ver quantas operações eram antes. Eram 564 operações antes. Vou botar de novo os filtros. Baixou para 491, tá? E a média de pontos de 55,6, aqui está de 70, então essa operação é uma operação mais rentável, tá? Só que o pula antes, que a média, só que o pula antes, ele não vai mudar conforme os filtros que a gente está usando aqui, tá? Ele vai sempre se manter estável, para a gente ter uma noção de como é que era o estudo original. E depois que eu aplico os filtros, eu mudo algumas coisas, inclusive as sequências, né? Porque se eu tirar alguns prejuízos aplicando um filtro, por exemplo, de sexta-feira, que está ruim aqui, a gente tira sexta-feira, tá? Provavelmente a gente apaga um lucro ou um prejuízo e aí muda a sequência do pula antes, aqui, né? De mais um, -1. Por isso, ele vai lá e cria o pula depois. Pula depois o que é? É você ver a mesma coisa que estava vendo antes dos filtros, depois de aplicar os filtros. No caso aqui, ele acabou apagando o último prejuízo do histórico, usando esses filtros aqui das 9, das 16 horas e da sexta-feira, e mostrou para mim o 3, tá? Como sendo a próxima operação. Ele mostra em negrito, aqui tanto no pula antes como no pula depois, a próxima operação. Tá? Então a gente tem já calculado para a gente os percentuais de acerto, de probabilidade, tá? Para cada uma dessas operações. Então, o pula antes sendo -1, a probabilidade de acerto da próxima operação é de 53%. Não quer dizer que a somatória de pontos vale ou não a pena. Tá? Isso daqui é uma soma qualitativa e não quantitativa. Quer dizer que na próxima operação ele pode, entre ganhos e perdas, não importa se deu ganho de 10 pontos e perda de 1.000 pontos. Tá? Entre ganhos e perdas, tem 53% de chance de acerto. Esse número pode ser baixo e a somatória de pontos ser alta se o stop for de 10 pontos e o lucro for de 1.000. Como pode ser negativo com uma percentual de acerto alto, se for o contrário, o stop muito longo para um acerto, para um ganho mais curto. Tá? E o pula depois, a porcentagem de acerto de 50%. Probabilidade da próxima operação, juntando tudo, 52. Então, a gente tem que essa operação aqui está com 39,2. Está um pouco pior a média de pontos da média geral, de 68,6. Tá? Mas, por enquanto, é isso que a gente tem. E aqui do lado, a gente tem uma tabelinha que mostra para a gente o número da operação no mês. Né? Fazendo uma contagem das operações no mês. Nesse mês, que é o mês de novembro de 2014, ele já deu 1, 2, 3, 4, 5, 6 operações. A próxima vai ser a 7ª, que está em negrito. Tá? Então, para a 7ª operação do mês, a gente tem também uma estatística para ela aqui. Ó. Ela acertou 53% das operações também. Tá? E aí, juntando todos esses percentuais com o percentual geral, o sistema calcula a probabilidade de o próximo acerto em 52%. Um leve viés de acertar. Tá? O próximo dia da semana, o último dia foi sexta-feira, o próximo dia vai ser segunda. Né? Então, a gente está olhando para essa linha aqui. Temos os dias do mês também, como estatística, mas os dias do mês, eles normalmente podem enganar a gente, tá? Porque às vezes o número da operação do mês é mais importante. A primeira operação do mês cai no dia 1º, né? Às vezes ela pode cair no dia 2, às vezes ela pode cair no dia 3 ou até no dia 4. Então, às vezes a primeira operação do mês é que é negativa e não o dia 1º, mas como tem mais dias primeiros nas primeiras operações do mês, o cara vai lá e filtra o dia 1º. Aí no mês X, a primeira operação acaba no dia 2, o cara vai lá, opera,
e toma um prejuízo porque o viés negativo não estava no dia 1º, estava na primeira operação do mês. Tá? Então a gente tem que tomar alguns cuidados aqui, porque vocês estão olhando toda a espinha dorsal, digamos assim, da lógica. Tá? Se você quiser apagar o passado aqui, fica muito simples, mas não é legal apagar o passado. Tá? A gente não quer apagar o passado, tirar tudo que é de ruim do passado. A gente quer encontrar padrões positivos e negativos, que muda tudo. Tá? Então, eu vou clicar aqui em cima em zerar filtros. Que a gente tem alguns passos para fazer essa forma de encontrar padrões. Tá? Então, eu estava explicando mais ou menos o que tem nessas tabelinhas. Aqui a gente tem barras entre operação, número de barras da operação, né? O limite de operações do dia, então uma operação por dia, 2 operações no dia, 3 operações no dia foi o máximo que deu, uma vez só ele deu a terceira operação no mesmo dia. Tá? As operações são lucrativas, não tem um viés negativo aqui, então ele está liberado para operar todas as operações do dia. Horas, minutos, que é a soma de tudo, só os minutos, só as horas, só que isso tudo a gente já viu. Aqui em cima tem a parte mais importante, que é o stop gain e o stop loss. Stop gain e stop loss é que muda tudo. Tá? Então, o ideal seria você testar o stop gain e o stop loss antes de ficar testando filtro aqui condicional. Tá? Quem está acostumado a usar o Pro, né, sabe que ele não tem teste de calibração lá de stop gain e stop loss, a não ser que você programe stop gain e stop loss dentro de um estudo. E aí teste as variáveis do estúdio, variável 1, 2, 3 ou 4, que seja stop gain e stop loss, ele vai testar para você, é assim que todo mundo testa o stop gain e stop loss no trader gráfico. Na tela do MLP, isso existe por padrão. Tá? Então a gente tem aqui uma busca automática de gain, loss e ajuste negativo. Isso que é legal. Tá? Eu vou clicar aqui nessa busca automática, o que ele vai me fazer? Ele vai testar para mim stops gain, stops loss, tá? De 55 até 900 pontos. Na verdade, ele testa até um pouquinho mais, ele tem um algoritmo de teste para fazer isso mais rápido, não é de 5 em 5 pontos. Tá? Então, ele é tipo uma evolução daquela tela de calibração que a gente tem, onde a gente escolhe o passo e a sequência. Tá? Ele já faz isso automático, o algoritmo faz sozinho. E ele testa todo mundo e dá para a gente já o melhor resultado. Então, vamos ver aqui 24 mil pontos o nosso resultado antes do teste. Eu vou clicar aqui na busca automática. Ele vai falar para mim que eu não coloquei corretagem em slippage, está 0. Se eu desejo fornecer esse dado agora. Eu não quero fornecer o dado de corretagem em slippage porque eu quero que ele teste os ajustes negativos e, obviamente, o ajuste negativo ele já é feito com um teste real que não considera a slippage. Esse ajuste negativo ele está fazendo a função da anti-slippage. Né? Então, eu vou clicar no não. E agora o MLP vai abrir essa outra telinha de calibração do MLP. Tá? Que aqui com os nossos fogos de artifício, onde ele vai testar, está testando o stop gain, tá vendo? Ele já está no 900 pontos, 1000. Agora ele volta para o lugar onde ele achou o melhor stop gain, começa a testar de novo. Tá vendo? Está testando do 700 até o 900. Agora ele volta de novo para 800. Vamos ver onde ele vai começar a testar de 5 em 5. Ó, 830, 835, ele achou o stop gain legal lá na região dos 830 pontos. Está testando de 5 em 5 aqui perto. Tá? Ele vai fazer a mesma coisa para o stop loss, vai fazer a mesma coisa para o ajuste. Então, vou cortar o vídeo aqui para esperar ele terminar e daqui a pouco eu volto já no finalzinho do teste. Muito bem, estamos chegando no final do teste aqui do MLP. Vocês podem ver que está escrito gráfico 1 aqui no MLP, né? 1 MLP. Esse 1 aqui quer dizer que eu estou no gráfico 1 do trader gráfico, eu posso ter vários MLPs abertos. Tá? Eu posso abrir vários gráficos e cada gráfico tem um MLP rodando. Então a gente pode fazer esse processo para vários papéis ao mesmo tempo. Aqui ele me dá o resultado, a melhor config encontrada. Gain 865, que ele já aplicou. Loss 320, que ele já aplicou. E sem ajuste negativo, sem gain ajustado, tá? O 0 para o MLP quer dizer desligado. Tá? Quando aparece o 0 aqui nesses campos, é desligado. Se você colocar algum valor aqui é ligado, o 0 é desligado. Tá? E o SQN médio anual de 1.742, porque a gente tem, na verdade, o 2012 ainda, que já está, olha como ele pula para o positivo, 1.600 pontos positivo. Né? Que já está positivo, mesmo assim o SQN dele está em 0,5.
O SQN agora para a gente aumentou um pouquinho de 2,3 para 2,4. Eu vou falar, pô, mas diminuiu a soma de pontos de 8.600 para 7.900 pontos no ano de 2014. Foi, ele diminuiu, também que ele mantém o número de trades, porque é stop gain, stop loss só. Ele diminui um pouco o número de pontos, mas aumenta a qualidade. Por quê? Porque ele reduziu o desvio. Tá, ó. Então, algum stop monster que você tinha tomado aí no meio do ano, que dá para arrancar os cabelos, ele cortou, porque o stop agora está com 320 pontos. Tá? Então, ele deixa o estudo mais operável, digamos assim, mais tranquilo de se operar. Por isso que a qualidade do estudo aumenta, mesmo com você ganhando um pouco menos de ponto. Tá? Isso é importante, porque às vezes o cara olha aqui que ele está ganhando mais pontos, ele quer operar. Só que tem um stop de 1.300 pontos lá no meio, né, num dia só, numa operação só, que quando o cara toma, ele quebra, ele deixa de operar o resto do ano, fica puxando os cabelos lá. Então não adianta, isso aqui fica sendo virtual. Esse 7.900 já está contando com um stop loss máximo de 320 pontos. Né? Então faz uma grande diferença você ter um stop infinito e ter um stop de 300 pontos. Tá? Faz muita diferença isso, por isso que aumenta a qualidade do estudo. Muito bem, já testamos aqui o stop gain e stop loss automático e o ajuste negativo ficou 0. Nem sempre o 0 é o mais legal. Por quê? Porque o MLP, quando ele testa todo mundo com a corretagem que a gente manda. Pode ser que se você usar um ajuste negativo aqui de 50 pontos, por exemplo, né, ele dê mais pontos do que o ajuste 0, né, do que a operação a mercado perdendo a slippage. Tá? Vou explicar melhor. Muita gente não está acostumada a lidar com ajuste negativo. Ajuste negativo o que é? Vamos supor que o seu estudo manda você vender aos 60 mil pontos. Tá? Deu lá um trade e começou a venda nos 60 mil pontos. Certinho. Você tem 3 possibilidades. Uma, você manda a ordem nos 60 mil pontos. Como o preço ele fica oscilando, tá? É bem provável que a sua ordem seja executada nos 60 mil pontos. Não vai ser executada de imediato, provavelmente. Vai ficar lá alguns segundos, talvez até 1 minutinho ou 2. E vai ser executada. Tá? Mas existe a possibilidade da ordem não ser executada, ela micar, ou seja, passou caindo pelos 60 mil pontos, você lançou a ordem depois que os 60 mil pontos foi feito, por isso que você tem o preço de 60 mil pontos, o preço não volta mais para 60 mil pontos, a ordem ficou nos 60 mil pontos, micou, obviamente que só mica quando vai dar lucro, porque ela está indo em direção ao gain, no caso operando vendido, o gain acontece quando você tem o preço caindo. Uma possibilidade é você mandar o ajuste 0. Outra possibilidade é você sentar o dedo e mandar uma marreta no mercado. Deu 60 mil pontos, você manda a ordem ao mercado. Se ele vai vender no 59, 995, 990, 985, 980, não importa. O importante é que você vai sentar o dedo lá e vai pegar aquela ordem, dê o que dê de slippage. Slippage é a diferença exatamente entre o valor teórico da venda e o valor que você vendeu quando você senta o dedo no gráfico. Tá? Então, operando no mercado, você vai vender lá, sei lá, com 20 pontos de perda, certo? Porque você vai vender no 59.980. O MLP não testa a ordem a mercado por um motivo muito simples. Não dá para saber, pelo histórico do candle, o quanto que foi que a ordem a mercado perdeu. Tá? Não tem o histórico de book, né? É quase impossível você pegar um histórico de book de 5 anos e testar todas as operações em cima dele para aquele segundo, porque tudo depende de muita coisa. Depende se o seu cloud, o seu servidor lá, o seu próprio computador, ou o seu dedo. Quando que você vai pegar essa ordem? Se você vai pegar naquele segundo exato mesmo, se você vai pegar 1 segundo depois, 2 segundos depois, 3 segundos depois. É tanta informação subjetiva que não dá para você testar o tamanho, tá, da marreta. Então a gente não consegue testar porque inexistem dados lógicos que tornem impossível. Isso a gente considera aqui no MLP o ajuste 0 como sendo ou 0 ou marreta. Tá? Se for marreta, você pega e simula aqui uma slippage. Eu vou colocar 15 pontos, por exemplo, de custo de slippage. Eu estava com 29 mil pontos, caiu para 21 mil pontos. Tá? Sentando o dedo no mercado, perdendo em média 15 pontos. 15 pontos em média para você perder de entrada é bastante coisa. Tá? Eu estou simulando aqui 15 pontos, que é para a gente ter certeza se o estudo fica viável ainda, marretando. Tá? Normalmente a gente perde entre 5 e 10 pontos na média. Vai ter dia que você vai perder 35, vai ter dia que você vai ter slippage positiva, que deu venda lá nos 60 mil pontos,
mas por algum motivo alguém botou uma ordem gigante no 60.005 e você vai acabar vendendo 60.005. Então você vende 5 pontos melhor. Tá? Vai ter dia que vai acontecer isso, vai ter dia que vai acontecer o pior. Normalmente a gente perde um pouquinho, a média fica entre 5 e 10 pontos. Eu estou colocando 15 para garantir, tendo em vista que a gente tem uma saída também aí para dar. Tá? Então ele cai de 29 mil pontos para 21. Lembra que o original eram 24 mil pontos. Tá? Sem fazer nada no estudo, estava ganhando 24 mil pontos, sem contar com o slip de nada teórico. Usando o stop gain e stop loss testado pelo MLP, subiu para 29 mil. E simulando enfiar o dedo aqui na marreta, cai para 21 mil pontos. Por que eu estou achando importante guardar esses 21 mil pontos, que seria a operação sem perder ordem nenhuma, né? Sentando o dedo em todas as operações. As 564 operações a gente entrou. Tá? Por que é importante ter esse valor de 21 mil pontos em mente? Porque eu vou tirar daqui agora esse 15 pontos e eu vou testar o ajuste negativo, tendo em mente que se eu for usar o ajuste zero ou a marreta, né, o ajuste zero com a marreta, desculpa, eu vou ganhar 21 mil pontos no acumulado. Vou clicar aqui no ajuste negativo, e eu posso fazer isso para o stop loss, posso fazer isso para o stop gain, eu posso fazer testes individuais. Esse botãozinho aqui testa tudo automático para mim, como é de praxe no trader gráfico, fazer um botão inteligente que vai tudo junto, mas você pode fazer pedaços individuais. Então, vou fazer o pedaço do ajuste negativo individual aqui, tá? Percebe que eu ainda não entrei no mundo dos filtros, eu fiz aqueles filtros para vocês verem e já tirei. Tem um botão zerar filtros que apaga tudo que está aqui do percentual para baixo, tá? Então eu já tirei, estava testando só os stops, gain, loss e ajuste. Vou testar de 0 a 150. Você pode mexer nisso aqui, colocar até 880 se você quiser. Tá? Vai demorar mais para testar, ele pode testar de 5 em 5, pode testar com um algoritmo inteligente, que é você aumenta o passo aqui e ele faz o algoritmo inteligente de teste, que não demora tanto assim, e não fica lacuna também. Mas, normalmente, de 0 a 150 dá os melhores ajustes para a gente. Vou clicar em iniciar, ele vai mandar eu clicar no OK. Agora ele vai fazer de novo o teste. Ó. Tá vendo? Ele está testando aqui 15, 20. Ele vai testar todos os ajustes negativos. É importante que se diga que no MLP o sinal de menos não aparece na frente do ajuste negativo pelo simples fato de que ele não testa ajuste positivo. Tá? Ajuste positivo é intestável, né? Parafraseando o Magri. Então a gente não precisa perder tempo colocando um menos na frente, então a gente coloca só um número mesmo. Tá? Quando você for programar o robô tem que colocar o ajuste negativo com o sinal de menos na frente, pelo simples fato que o robô aceita o ajuste positivo. Tá? Então você não coloca ajuste positivo no robô, senão você vai sentar o dedo no mercado lá, que é uma grande verdade. Ele vai falar que o melhor é o zero, que a gente já sabia, mas ele vai me mostrar a tela agora dos ajustes. O zero, né, o zero propriamente dito ele não testa. Tá? Ele testa o zero teórico, o zero real propriamente dito ele não testa, ele testa o 5 real. Tá? Então a gente tem aqui que o zero marretado cai para 21 mil pontos. O menos 5 cai para 20 mil pontos. Então a gente pode tirar de conclusão, uma das conclusões, é que se a gente deixar o zero mesmo, tá? A gente vai ganhar algo em torno dos mesmos 20 a 21 mil pontos. Então você marretar, ou você usar o ajuste zero, ou já ajuste menos 5 ou menos 10, que está 21 mil também no menos 10, ó, vai acabar dando na mesma. Tá? Essa que é a grande lógica aqui do estudo. Se você usar marretando com o ajuste zero ou com o ajuste menos 10, você vai acabar ganhando a mesma coisa, que o teste aqui dá menos 20, dá 21 mil pontos de ganho para o ajuste menos 10. E aí no menos 15 já volta para 20 mil. Do menos 20 para cima, a coisa já vai ficando feia e já vai perdendo bastante desempenho, tá vendo? Até o 155 que ele ganhou só 5 mil pontos. Tá? Então, o 29.985 é o ganho do estudo teórico. O ganho real está andando em torno aí de 21 mil pontos, sendo que os 5 e o 10 são os mais legais, sendo o menos 10 aqui ficou o melhor de todos os ajustes, tá? Reais, né? Então eu vou colocar o 10 aqui, ó, para ganhar 10 pontos no começo. A gente está aqui, 2014, ficou 5.600 pontos com ajuste negativo de menos 10. Se a gente colocar o 15 aqui, ó, e voltar para o ajuste zero, 2014 está 6.100. Então, qual que é uma conclusão lógica que a gente chega? É melhor usar esse estudo ou
com o ajuste zero para tentar perder menos ponto, ou na marreta. Tá? Na prática, lá no robô, a gente está usando o ajuste zero por quê? Porque como é um robô que todo mundo usa, se usar a marreta, como é um estudo que tem várias pessoas usando, a marreta tem um efeito extremamente negativo, porque todo mundo vai querer entrar junto no mercado marretando. Quem tem o computador mais rápido vai pegar os primeiros ajustes do book. Quem tem o computador mais lerdo vai entrar marretando lá com 50, 60, 70 pontos de slippage. Tá? Então, por ser um estudo coletivo, operar na marreta não é uma opção. Tá? Então, a gente opera no zero ou no negativo. A gente está vendo que o ajuste zero tem um desempenho aí legal, tá? Então a gente mantém ele no ajuste zero, que deve perder de 29 mil pontos para algo em torno de 21 mil pontos, tá? Essa aqui é a lógica daí de usar variar aqui os ajustes, certo? Então vou deixar esse 15 aqui para a gente ficar olhando o desempenho real do estudo. Agora a gente tem os filtros para excluir, tá? Então, deixa eu primeiro fazer um alerta aqui antes de excluir. É muito fácil no MLP você apagar o passado, tá? Apagar o passado no MLP é uma coisa muito simples. Então as pessoas podem se enganar, né, dentro do MLP, apagando o passado e achando que estão operando uma coisa muito valiosa. Então toma cuidado, tá, com esse lance de ficar excluindo tudo que é negativo aqui dentro. Porque às vezes está negativo o dia 5 porque teve um prejuízo em 2014 no dia 5. Mas se você tirar 2014, o dia 5 não era negativo. Tá? Então, como é que você vai saber qual é a melhor forma de filtrar? Eu costumo fazer de uma forma bem simples. A gente tira o ano de 2014 e a gente aplica os filtros para 2010, 11, 12 e 13, que fica brincando com 2010, 11, 12 e 13. Tá? Depois a gente volta ao ano de 2014, que eu tirei, ó, aqui embaixo eu tenho 2010, 11, 12, 13, e essa linha branca divide os anos, né? Tá? A gente filtra esses 4 anos e depois a gente inclui de novo 2014. Tá? É assim que a gente vai fazer. Dando o botão direito dentro dos filtros, vai aparecer um monte de coisa para a gente fazer, que aqui é a segunda parte. Tá, do MLP. A primeira parte seria a parte que eu considero a mais importante, é mexer em stop gain, stop loss e ajuste negativo. Tá? Stop gain, stop loss e ajuste negativo não pula nada, então você não deixa de ganhar ou de perder nada, você vai só se ajustar aos padrões de preço para aquela lógica. Então os padrões de gain e loss e ajuste negativo são os melhores que você pode testar. Tá? De preferência, excluindo o mínimo possível aqui de baixo, tá? Para não correr aquele risco de você apagar o passado em vez de apagar os erros do futuro. Tá? Existe uma diferença muito grande entre apagar os erros do passado e apagar os erros do futuro. Tá? A gente sabe na nossa vida que a gente não consegue apagar as cagadas que a gente já fez, mas você consegue evitar de fazer novas cagadas, pelo menos as mesmas. Né? O grande segredo da vida é você não cometer 2 vezes o mesmo erro cretino. Então, aqui no MLP você tem que ter a mesma coisa em mente. Não adianta você querer jogar para baixo do tapete o que já passou. Tá? Você tem que pegar algum viés negativo que você viu que vem se repetindo no passado, tá? Para tentar excluir do futuro. Então, a lógica é apagar os erros do futuro. Mesmo que você tenha uma operação pontual que perdeu 1 milhão de pontos aí um dia em 2013, mas esse mesmo dia em 2012, 2011, 2010 foi super positivo, é muito provável que esse problema de 2013 tenha sido pontual. Não dá para tirar esse dia daqui para frente, porque em 2014 o que vai acontecer é que bem provavelmente esse dia vai dar lucro também, igual deu nos outros 3 anos antes de 2013, e você ficou assustado com 2013 e parou de operar. Tá? Então, lembra que a gente está se pautando aqui pela probabilidade? Certo? Ó, a probabilidade está 48%, porém, a gente tem um stop gain que é quase 3 vezes o stop loss. Tá? É isso que torna o viés do estudo aqui positivo. Então, vamos fazer primeiro os testes. Botão direito, a gente tem várias opções aqui dentro. Primeira, eu cliquei na tabelinha do ano. Então, essas opções que estão mostrando aqui dentro é para essa tabelinha. Tá? Se eu clicar em outra tabelinha, essas opções vão ser para outra tabelinha.
com duas exceções. Primeira exceção, a exclusão de meses, que a gente tem aqui nesse marcar. Ó, eu posso tirar os meses pares ou tirar os meses ímpares. Se ele já está escrito que é para tirar os meses pares e ímpares, obviamente que qualquer tabela que você clicar vai aparecer para tirar os meses, que é essa tabelinha aqui do meio, de mês. Tá? E a segunda exceção é o autoteste. O que são filtros aplicáveis? São filtros que o robô trabalha. Tá? Então o robô trabalha com essa fileira do meio de filtros aqui. Ó. Essa fileira de cima, né, que tem o pula antes, o número de operação do mês, os meses, ano, mês e ano, são tabelas que não têm filtros aplicáveis lá dentro da tela de estratégia do Trader Gráfico. Não quer dizer que você não consiga programar isso dentro de estudo personalizado. Você consegue programar em estudo personalizado esses filtros aqui. Tá? Mas lá, nos filtros automáticos do tela de estratégia, não tem isso aqui. Tem esses do meio, que é o dia da semana, dia do mês, hora, minuto ou só minuto. Esses 5 aqui existem lá na tela de estratégia. Tá? E aqui embaixo também não tem na tela de estratégia. A gente tem aqui barras entre operações. É útil? Pode ser útil para você fazer a programação em estudo personalizado. Então, pode ser que eu tenha alguma operação que comece numa distância aqui de, sei lá, 3 barras da operação anterior, que tem um viés super positivo. Tá? No caso aqui, a gente está falando de 442 operações, tem 5 nesse caso. Né? Então, a gente tem pouca coisa. Aqui começa a aumentar já. Você tem uma aqui que tem 13. Tá vendo? Operações. Então, você começa a pegar números maiores. Mas com o número picadinho assim, estatisticamente, não tem muito viés. A gente deixa a tabela aqui, porque se tiver, por exemplo, das 442 operações, 200 na barra 3 com um lucro quase máximo, pô, legal, eu quero operar só isso aqui, tá? Mas não apareceu, pode ser que algum estudo apareça. Números de barra da própria operação. Isso aqui é legal para você fazer aquele filtro de stop em barras, tá? Então a gente vê, ó, até a barra 9, até a barra 10, né, ele já dá ganhos bons aqui. Até a barra 9 ele dá ganhos bons. Na barra 10 para frente ele já começa a pipocar. Mesmo assim tem ganhos bons aqui no final. Tá? Então o filtro de barras não parece ser uma opção muito, muito legal para ele não. Embora ele tenha lá no filtro final, ficou com 11 barras, né? Mas aqui nessa configuração que a gente está fazendo agora, não parece muito legal. A primeira e a segunda barra são super negativas, porque quando ele opera e dá chabu, né, dá prejuízo por causa da tendência, vira na cara dele, normalmente são essas duas barras que ele vai perder, tomar o stop de 300 pontos, então é por isso que está negativa, não tem como excluir a primeira e a segunda barra da operação. Certo? Se a primeira barra tudo fica negativo nela, se você cortar a operação na primeira barra, vai ficar negativo tudo geral. Então não dá para usar. Aqui a gente já tem uma informação legal. Ele está falando para a gente que a primeira operação do dia é positiva, as outras não, para essa configuração que a gente tem aqui, de 2013 para frente. Tá? A gente tem lá no robô o limite de operações diárias. Dá para a gente forçar ele a operar só com uma operação. Vamos ver em 2014 como é que ficou essa tabela. Ó, em 2014 ele já melhorou, tá vendo? A segunda operação foi lucrativa para 2014. Então, se a gente tirar a segunda operação e a terceira, a gente vai derrubar a rentabilidade de 2014. Então, não foi legal fazer esse filtro, vamos deixar sem esse filtro aqui também. Talvez o da terceira operação, você possa tirar, possa deixar só 2 operações, porque a única vez que ela foi lá, ela deu uma perda, mas não dá para saber, né? Aqui é o acumulado desse aqui e aqui é o pula depois. Tá? Então, o pula depois, o pula antes e o pula depois são duas coisas mais para a gente pular o dia mesmo do que para a gente programar dentro do estudo. Certo? Então, o que a gente tem agora que a gente vai poder fazer o nosso teste? Eu tenho um botão aqui, a primeira coisa que a gente devia fazer, que é clicar nele, realizar o autoteste dos filtros aplicáveis. Tá? Você pode fazer esse autoteste, porque o MLP vai sozinho olhar todos os anos, e ainda vai incluir 2014, olhar todos os anos se aquele dia específico, se aquela hora específica foi ruim. Tá? Então ele vai tirar um dia ou uma hora se aquela hora foi ruim todos os anos. Tá? É isso que ele vai fazer. Então a primeira coisa que a gente faz quando a gente quer testar os filtros aplicáveis, né, os filtros aqui de baixo, é a gente clicar no autoteste, deixa ele fazer o algoritmo igual eu cliquei na busca automática e depois eu tentei refinar o ajuste. Clica, que na verdade não mudou nada, né? Ele tá mandando, minha conclusão foi de ficar do jeito que ele mandou. E clica no botão autoteste
que aí ele vai se virar aqui. Ele vai perguntar qual que é a média, né, de ganho em pontos por operação que você quer. Tá? Então, eu quero excluir tudo que for negativo, obviamente, né? Esse é o básico, por isso que ele traz o zero como padrão. Tudo que for negativo eu quero excluir. Tá? Como eu já estou aplicando 15 pontos aqui de Sleepage, eu vou deixar o zero. Tá? Se eu não estivesse aplicando, eu podia colocar até mais, eu podia colocar 50, 100, só quero operações que na média dão mais de 100 pontos. Tá? É possível você fazer isso. Mas você começa a fazer aquilo que eu te falei, que é jogar os erros do passado para baixo do tapete. Então é legal a gente manter um padrão. Vai começar o teste agora? Sim. Muito bem. Então ele terminou. Tá? Terminando aqui os filtros aplicáveis, vamos ver se ele aplicou alguma coisa. Vamos olhar os dias aqui, os dias estão em branco, as horas estão em branco, hora min, ele excluiu um aqui, 16h30. 16h30 está excluído. Tá? O resto ele não tirou. Tá tudo operando normal. Por quê? Porque não teve padrão de repetição no passado. Tá? Aquele negócio que eu tinha falado antes. O padrão de repetição do passado não aconteceu. Esse das 16h30 é lógico ele ter tirado, porque como a gente encerra o day trade, força o day trade às 17h00, se a operação começar às 17h30, tem só meia hora para evoluir, tá? E pelo visto aqui, todo ano deve ter dado prejuízo nessas 16h30, então ele excluiu. Então a gente já tem, por esse autoteste ter feito isso, que excluir as 9 horas e o resto aqui não deve ser uma boa, porque no próximo ano não tem padrão. Tá? Então tem pouco padrão para tirar. O que é legal, trabalhar com pouca exclusão. Tá? Agora, tem uma decisão que a gente pode fazer de olhar, principalmente para o contrato futuro de Bovespa. Tá? Se eu for falar por dólar, por exemplo, é diferente. Se você estiver testando alguma ação aqui no gráfico diário, mesmo, né, que dá para fazer também ação, ou algum intraday de ação também, aqui vai ser outra lógica, mas para o mini contrato de Ibovespa Futuro, especificamente para ele, ou para o contrato cheio de Ibovespa Futuro, a gente pode olhar esses mesmos dados com dois vieses diferentes, um meses pares e o outro para meses ímpares. Por quê? Porque os contratos de Ibovespa Futuro, eles vencem de 2 em 2 meses, tá? Então, por exemplo, agora estamos em novembro. Novembro é um mês ímpar. Novembro, os meses ímpares não tem vencimento de contrato. Os meses pares têm. E aí rola uma oscilação aí no meio do mês, né? Lá perto do dia 15, né? Que a gente tem a quarta-feira mais perto do dia 15, de ter o vencimento do contrato. Rola uma oscilação em mês par que não rola no mês ímpar. Então, existe diferença de padrão estatístico para mês par e para mês ímpar. Então a gente vem aqui, ó, por exemplo, vamos selecionar apenas os meses pares. Selecionar no MLP seria tirar, né? Você seleciona na lista, você zera ele, para ficar só com os meses ímpares. Aqui nos meses ímpares, o que a gente está vendo? A gente está com 12 mil pontos de ganho. Vamos agora selecionar os meses ímpares para mostrar os meses pares. E ficamos com 9 mil pontos de ganho. Então, os meses pares são bem menos lucrativos do que os meses ímpares. Né? Então, se a gente quiser, o que a gente pode fazer é repetir aquele autoteste para os meses pares e para os meses ímpares. Daí, a gente teria dois layouts para usar. A gente teria um layout para usar em mês par e um layout para usar em mês ímpar. Tá? Olha que interessante. Quando a gente olha os meses pares, você vê que o dia 1º está ruim, mas o dia 2 é pior. Né? O dia 2 não, a segunda operação é pior, a quinta operação é pior. Tá? Isso aqui nem sempre é o dia, porque nesse caso mesmo ele pode ter mais de uma operação por dia. Tá? Então o número de operação do mês, no primeiro dia pode dar 2, por exemplo. Tá? Mas para os meses pares, a segunda operação do mês é pior do que a primeira, que também é ruim. Vamos selecionar os pares agora para ver os ímpares. Para os meses ímpares, a segunda operação do mês é absurdamente positiva. 191 pontos de média. Tá? E a sétima operação do mês, que é a próxima que vai dar agora na semana que vem, é negativa. Certo? Então, essa diferenciação entre meses ímpares e meses pares
ela pode ser feita principalmente para contratos de Ibovespa futuro. Para o dólar isso já não funciona assim, tá? Para o dólar a coisa já tem mais tendência de mês a mês, mesmo você olha mês por mês. Então a gente está no mês 11 agora, a gente vem aqui com o botão direito e seleciona todos menos o mês 11 e a gente vê o desempenho dos meses de novembro. No caso aqui, os meses de novembro, a gente tem uma falta de padrão bem nítida, né? A gente tem 2010 muito bom, 2011 muito ruim, 2012 praticamente zerado, 2013 muito bom, 2014 está bom, né? Inclusive está com a melhor média até aqui de ganho por trade em 2014. Então, o mês mesmo de novembro, ele está meio que sem viés, tá? Mas é uma ideia da gente usar. Então, como é que você começa a filtrar as coisas? Eu estou no mês de novembro, né? Quero ver a 7ª operação do mês de novembro. Posso filtrar a 7ª operação também. Então, eu começo a ver aqui que para os meses de novembro, a 7ª operação, a gente já tem o pula depois aqui, ó, é bem negativa, né? A gente teve 4 operações, 25% de acerto. Teve um lucro, que deu 60 pontos, e o resto tudo prejuízo. Tá? E 75% de perdas, ó. Sendo que o único lucro de 60 pontos foi numa quarta-feira. Então, a 7ª operação para o mês de novembro, por exemplo, não é uma operação legal. A gente poderia desligar o nosso robô até essa 7ª operação passar, digamos assim. Tá? Você pode programar essa 7ª operação para o mês de novembro dentro da lógica do estudo personalizado. Como aqui no caso o estudo não é personalizado, a gente teria que desligar mesmo. Tá? Você desliga esse robô aqui, espera passar pela 7ª operação. Você pode desligar o robô emitindo os alertas por e-mail, assim você sabe que deu a operação, ele emite um alerta por e-mail lá, você vai lá e liga. Tá? Você tem que fazer um controle desse tipo de variável no robô, que são variáveis que vão entrar no controle dos robôs também em breve. A gente vem aqui no desmarcar todos, a gente tira, né, esses filtros que a gente aplicou. Daí a gente vê aqui que pula depois para todas as operações no geral, ele até que não está ruim, né? Estava mostrando 76 pontos, só que é um filtro mais genérico. E esse filtro está mostrando 76 de média, lembra que é 860 o gain, né? Mas para segunda-feira está negativo. Tá vendo? Os outros dias aqui, sexta-feira também está negativo. E as quintas-feiras é que ficou legal. Então, como a próxima operação tende a entrar numa segunda-feira, a gente poderia desligar para segunda-feira. Depois, a gente pode religar para terça, mesmo se não der operação na segunda, porque na terça já fica melhor o viés. Tá? Ou deixar para religar na quarta, que na quarta e na quinta. Então, se não der operação na segunda nem na terça, na quarta e na quinta já começa a ficar melhor o viés. Se não der operação nenhum desses dias, na sexta-feira não está legal. Né? Então, esse tipo de tratamento estatístico é um tratamento estatístico que eu faço, por exemplo, no Top Hedger. Tá? Todo mês a gente acaba pulando uma ou outra operação que está com viés negativo e a maioria delas realmente dá prejuízo por causa dessa análise bem específica, que eu chamo de camadas. Né? A gente, zerando os filtros aqui, a gente teria uma primeira camada da estatística, que é o geralzão, né? Onde ele está mostrando aqui o menos 1, 65 pontos. Aí você já entra numa segunda camada quando você seleciona os meses. Tá? Pô, então eu já tirei os meses aí, já estou numa segunda camada aqui, onde a gente pega que a operação do mês está negativa, pula depois está positivo, e o próximo dia está zerado. Né? Então, pô, mas como é que eu vou fazer isso? Aí você entra mais no detalhe. Ah, não, então eu quero ver mais o mês 11. Tá? Até você pegar alguma coisa coerente. Né? Então a gente já está vendo aqui que a próxima operação está positivo, o dia 7 continua negativo, a 7ª operação do mês continua negativo, mas para segunda-feira está negativo. Então tem esse jogo de possibilidades que mesmo sem operar, ele vai pulando de segunda para terça, para quarta, para quinta. Então a gente vai mudando a lógica do robô, mesmo se ele não der operação, tá? Para saber se ele vai operar ou não. Essa segunda camada aqui de vasculhamento, né, de operações, ou quando você coloca um terceiro filtro, vai para uma terceira camada, né, coloca um segundo filtro, vai para uma terceira camada para vasculhar aqui as operações, é o que a gente chama de fazer um tratamento estatístico dentro do MLP. Tá? Com isso, você vai conseguir se esquivar de potenciais vieses ruins e você vai operar nos vieses
mais altos. Não tem nada de errado em fazer isso. Se você for jogar um dado, né, como é que o pessoal faz? Jogar roleta no cassino, aqueles grandes casos que a gente tem de gente que enganava o cassino, ninguém acertava 100% das vezes. O que o cara fazia era, ele percebia que tinha uma roleta que tinha viés que dava mais vermelho do que preto. Tá? Mas tipo assim, 60% das vezes ela dava vermelho e 40% das vezes ela dava preto. Então, quando o cara ia apostar, ele apostava só no vermelho. Ele ia perder algumas? Ia. Entendeu? Mas se ele apostasse só no vermelho, no final do dia ele ia ter ganho. Tá? Porque o viés era de acertar 60% no vermelho. Então é isso que a gente está fazendo aqui. A probabilidade da próxima operação aqui na terceira camada está em 26%. Tá? Você vai querer apostar na próxima operação, sendo que a média do estudo é 50%? A próxima está em 26%. Né? Então você não vai querer apostar na próxima. Entendeu? Com o MLP a gente está enxergando esse viés. Né? E é muito melhor do que no cassino, que tem o segurança lá para te encher de porrada se você faz um bagulho desse. Na bolsa isso é até incentivado. Né? A gente tem um monte de gente que vive disso, os fundos de investimento tem vários que vivem de fazer essa busca por sinais quantitativos, tá? E é isso que a gente consegue fazer agora com o MLP. Então, vamos zerar os meus filtros aqui de novo. O único filtro que a gente tinha aplicado aqui era das 16 horas. Melhor, não era das 16, era das 16h30, né? Que era aqui do lado. Vou tirar das 16, vou aplicar das 16h30. Tá vendo que está negativo? Mas todo ano ruim. Né? Então, vamos lá. Excluindo as 16h30, certo? Então, coloquei aqui o meu gain loss. Essa corretagem aqui não é só para o meu teste mesmo, independente de ter corretagem ou não aqui, isso não interfere no robô final, tá? E aqui eu tirei as 16h30, no ano estou com 7.940 pontos acumulados nessa configuração. Eu vou clicar aqui nesse botão agora aplicar, certo? Esse botão aplicar vai fazer com que essas configurações de gain, loss e os filtros de semana, dia, hora min, hora e minuto, que no caso é só hora min que eu estou usando, isso daqui sejam aplicados ao gráfico 1 automaticamente. Então pronto, acabei de aplicar isso no gráfico 1, eu tenho esse robô para operar. Tá? E se eu vou ligar ou ligar ele no dia específico, eu posso usar esse MLP para fazer tomar essa decisão. Tá? A gente tem outros dois botões aqui que eu não explorei. Um deles é exportar esses dados do MLP para o Excel. Tá? O que é interessante quando você quer dar uma olhada, aqui a gente tem um gráfico das operações, né? Mas você não tem uma tabelona aqui de dados das operações. Você pode dar uma olhada na sua tabelona de dados aqui para operações. Ó. Ele vai abrir agora para mim um Excel, certo? Onde eu posso ver todas as operações. Aqui é interessante que a entrada é na venda, lógico, né? A saída, ele coloca aqui, essa data pode ter sido modificada pelo MLP. Tá? Toda vez que a saída não é a saída nativa do estudo, que foi uma saída que foi modificada por algum filtro, né? Ele coloca que essa saída pode ter sido modificada pelo MLP, mas ele mostra os pontos para a gente até o final aqui, ó, tá? Ele mostra direitinho todos os pontos, certo? E o final aqui, 30 mil pontos aqui, 30 mil pontos que tem lá. Vocês percebem que a gente começou com 24 mil pontos, terminou com 30 mil no teórico, né? Se a gente colocar um desconto aí de slippage, a gente vai para 22 mil pontos, mesmo assim melhoramos bastante, né, o desempenho do estudo. E esse botãozinho preto aqui é bem simples, é para você salvar essa tela do MLP. Quando a gente abriu o MLP, vocês lembram que ele testou todas as séries, o J10, M10, Q10, ele foi testando, né? Testou tudo, tá? Você não precisa ficar testando tudo toda vez que você quiser abrir o MLP. Você vai clicar aqui nesse botão, vai salvar um arquivo para o MLP, que vai ser aberto depois lá na tela do MLP mesmo. Então, vamos salvar esse MLP aqui. Salvando o MLP, agora eu posso fechar essa tela, que eu salvei meu MLP, ele vai salvar inclusive com gain, loss e tudo mais. Tá? Voltei aqui, já estou excluindo a hora min 16h30, e se eu entrar aqui nas estratégias e robô, eu estou com os parâmetros já 865 e 320 aplicados. Tá? Estou sem limites de operação, aqui já estava até a última barra,
Aqui se eu quiser ligar o robô. E aqui o meu filtro de hora, minuto 16h30, que a gente colocou. E aqui, ó, a gente tem o botãozinho de abrir o MLP que eu tinha falado. Olha o que ele vai fazer agora. Ó. Ele só vai fazer um teste na última série para garantir que não tem mais nenhum dado. E vai abrir o nosso MLP do jeito que a gente tinha salvo, 865, 320, com flag de 16h30. Tá? Vocês vão notar aqui que ele não está trazendo stop gain e stop loss do gráfico, né? Ele está trazendo a operação do jeito, tá, que a gente salvou, que é a grande parte legal aqui da lógica toda. Tá bom? Agora a gente vai pegar esse layout que a gente tem aqui do gráfico, né? Eu posso fechar porque tá salvo. A gente vai pegar o layout do gráfico. Eu devia ter aplicado de novo o negócio aqui, né? A gente vai pegar esse layout do gráfico e a gente vai poder configurar o nosso robô em cima disso agora para fazer a operação real. Tá? Lembra que toda a explicação por escrito do MLP está lá no link http://mlp.center. Tá? Vocês podem entrar lá e ver toda a ajuda da tela MLP, como é que ela funciona. Eu paro a explicação por aqui, mas se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar lá pelo suporte do Trader Gráfico, pode entrar em contato com a gente pelo telefone ou por e-mail, que eu respondo e a gente vai aparando as arestas aí. A última informação importante é que a tela do MLP ela nunca vai ficar finalizada, tá? Sempre vai ter mais ferramenta, sempre vai ter mais funções, sempre vão ter mais funções que vão entrar para facilitar cada vez mais essa nossa mineração de estatísticas. Tá? Então, quanto mais dados a gente conseguir analisar dentro do MLP, quanto mais fácil ficar a nossa análise de dados dentro do MLP, pode ter certeza que mais funções vão entrando lá dentro para facilitar e agilizar o nosso uso e também facilitar a visualização das operações que têm que ser tiradas do futuro e não do passado. Agradeço muito pela presença de todos e até o próximo treinamento do Trader Gráfico.